Bom, então nós vamos hoje para a nossa terceira aula de escatologia, né? Então, na primeira aula do nosso curso, nós falamos sobre a criação, né? Antes de nós nos voltarmos para o fim, nós nos voltamos para o princípio para entender o que vai acontecer. Para entender o desfecho da história, você precisa entender o que aconteceu no começo, né? E nós vimos que no começo Deus criou o mundo perfeito, Deus criou o mundo irretocável, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança como seu sacerdote que serviria no templo cósmico lá no Jardim do Éden, né? Só que o homem acabou se corrompendo, tentado pela serpente, se desviou dos caminhos de Deus e assim entrou num estado de condenação e morte. O homem perdeu acesso à árvore da vida por conta do seu pecado, por conta da sua rebelião. Deus tinha criado o homem, lembre-se, isso é importante, tá? Deus tinha criado o homem debaixo de um pacto de obras, um pacto de natureza condicional. E a condição era: se você for obediente, você tem a vida. Se for desobediente, tem a morte. O homem desobedeceu a Deus e, portanto, teve como recompensa a morte, né? O homem perdeu o acesso à árvore da vida, que ele consideraria a vida eterna. Essa era a recompensa para os obedientes, para os perfeitamente obedientes. E esse definitivamente não foi o caso de Adão e Eva lá no paraíso. Então eles foram expulsos de lá e condenados a morrer fora dessa terra de delícias, como nós vimos, né? Uma consequência importantíssima da queda, portanto, é a morte. Quando nós olhamos, por exemplo, para Romanos 5, um texto fundamental da palavra de Deus, né, nós lemos com clareza que o apóstolo Paulo diz que a morte entrou no mundo por conta do pecado, ou através do pecado. Com o pecado, a morte entra no mundo. Deus criou o ser humano, né, não para morrer. Deus criou o ser humano para viver. O ser humano foi criado para viver em obediência a Deus. E essa obediência, então, lhe garantiria a vida perene, a vida constante, a vida eterna. Mas o ser humano, tolo como é, preferiu a morte. Então, a morte entra no mundo através do pecado. Tá? Na semana passada, foi semana passada? Sim, semana passada a gente teve aula normalmente, né? Na semana passada, então, nós nos voltamos para outro assunto importante, que é a escatologia inaugurada, né? Nós vimos que Jesus Cristo é o descendente prometido de Eva que viria para esmagar a cabeça da serpente, né? Jesus é o rei que vai trazer ordem à desordem que o pecado havia trazido. As trevas tomaram conta do mundo por meio do pecado. A morte se alastrou por todas as partes. Mas Jesus Cristo veio trazer luz, né? E como nós vimos na última aula, a luz emana da cruz de Cristo desde o primeiro século e tem brilhado sobre nós até hoje, sobre pessoas de todas as nações, povos, etnias, pessoas que são falantes dos mais diferentes idiomas. Jesus Cristo, então, está trazendo luz para aquele reino tenebroso. Ele está resgatando pessoas que estavam presas ao engano do diabo, né? Isso tem a ver também com a questão da vida e da morte, né? Jesus Cristo, quando veio, ele veio para trazer nós vida. Jesus veio trazer vida a nós que estávamos mortos em nossas ofensas e pecados, para usar a linguajar do apóstolo Paulo em Efésios 2. Jesus então nos traz vida. Jesus nos traz muitas bênçãos típicas do futuro, típicas da consumação de todas as coisas. Essas bênçãos são antecipadas para nós. Na semana passada eu ensinei um palavrão para vocês, né? Nós temos desfrutado prolepticamente das bênçãos futuras. Ou seja, nós temos tido o privilégio de ter um antegosto das bênçãos celestiais já no presente. Nós vimos na última aula que o fim já começou. Os últimos dias já chegaram. Jesus inaugurou o fim. Ele trouxe para nós o princípio do fim. Então nós já estamos vivendo nos últimos dias. E já estamos desfrutando, portanto, de certas bênçãos típicas da vida celestial. Não com toda a intensidade possível, né? Mas sim, já estamos desfrutando dessas bênçãos no presente. E hoje, amigos, nós vamos falar sobre um assunto muito importante,
que é a escatologia individual. Escatologia individual. Tá? Quando nós estudamos a escatologia, nós devemos ter em mente que há duas grandes divisões, dois grandes ramos da escatologia. A escatologia geral, de um lado, e a escatologia individual, de outro lado. A escatologia geral vai ser o assunto das próximas aulas. A escatologia geral lida com eventos cósmicos que vão que estarão associados à segunda vinda de Jesus. Quando Jesus vier pela segunda vez, vão acontecer certos eventos, conforme a Escritura. Tá? Esses eventos que vão envolver a totalidade do mundo e que vão impactar toda a Igreja de Jesus Cristo e toda a humanidade, né, tem a ver com a escatologia geral. Mas hoje nós não vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre a escatologia individual. A escatologia individual tem a ver com o que acontece com o indivíduo depois que ele morre. Entre a morte e a ressurreição de um indivíduo, o que acontece com ele? Para onde vai a sua alma, se é que ela vai para algum lugar? Né? O que acontece com o indivíduo depois da sua morte? Esse é o tema da nossa aula de hoje, escatologia individual. Né? Então, o que nós vamos estudar hoje, em outras palavras, é o chamado estado intermediário. Tá? O que seria o estado intermediário? É aquele estado do indivíduo entre a sua morte e a sua ressurreição. Com a ressurreição, nós entramos no nosso estado final, no nosso estado definitivo. Né? Mas antes da ressurreição e depois da morte, nós estamos no estado intermediário, enquanto nós aguardamos a ressurreição. É sobre esse estado intermediário que nós vamos falar na aula de hoje. Tá bom? Então, estamos aqui em um assunto muito importante. Certo. Então, vamos apenas fazer uma recapitulação importante de um tópico que nós vimos nas últimas aulas. Isso vai ser bem importante para a nossa aula de hoje. Nós vimos na primeira aula do curso que, com a queda, a morte entrou no mundo. Né? Isso está lá em Gênesis 3:19, por exemplo, e Paulo expressa isso com muita clareza e certeza em Romanos 5. A morte entrou no mundo por meio da queda, por meio do pecado. O pecado tem como consequência a morte. O pecado nos priva do acesso à árvore da vida. Tá? Só que logo depois da queda, logo depois que o homem foi condenado a morrer fora do Jardim do Éden, Deus fez uma promessa de redenção, lá em Gênesis 3:15, chamado proto-evangelho. Deus prometeu que um dia um descendente de Eva se manifestaria e pisaria na cabeça da serpente. A serpente, porém, abocanharia o seu calcanhar, ou seja, a serpente buscaria levar esse descendente de Eva ao pecado, exatamente como ele fez com Eva. O veneno da serpente é justamente a tentação. A serpente, Satanás, tentou de todas as maneiras levar o Senhor Jesus Cristo ao pecado, mas ele sempre permaneceu fiel e leal a Deus. E por conta da sua obediência, por conta da sua observância estrita, rígida e perfeita do pacto condicional original, Jesus conquistou a vida. A vida, lembre-se, é recompensa destinada aos perfeitamente obedientes. E Jesus, sendo perfeitamente obediente, conquistou a vida pelos seus próprios méritos, a vida pela sua própria obediência perfeita. Tá? Então, o descendente prometido de Eva já se manifestou. E ele tem nome. O nome dele é Jesus. Né? Eu quero ler com vocês um texto bem bacana do Evangelho de João. Texto muito sucinto, mas muito revelador. João 6, versículo 47. Vou pedir que um de vocês leia essa passagem, por favor. João 6, versículo 47. Em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna. Amém. Muito obrigado. Então, quem crê em Jesus tem a vida eterna. E lembrem-se, a vida eterna, lá no paraíso, lá no Jardim do Éden, estava associada à obediência perfeita. A vida eterna estava ligada à árvore da vida,
quem crê em Jesus, nas suas próprias palavras, tem a vida eterna. Ou seja, recupera o acesso à árvore da vida. Como nós já vimos, Jesus é quem nos dá novo acesso a essa árvore que estava perdida. Tá? Tudo isso nós já vimos, já falamos. Estou apenas recapitulando aqui. Tá bom? Então, Jesus traz para nós a vida. Esse é um ponto fundamental, não apenas da aula de hoje, mas da doutrina cristã. Jesus nos traz vida. Tá? Só que isso parece gerar um certo problema para nós. Jesus disse que quem cresce nele teria a vida eterna. Nós cremos em Jesus, mas nós mesmo assim morremos. O apóstolo Paulo, talvez o maior cristão que já viveu nesse mundo, né, confiou e creu em Jesus de todo o seu coração. Ele viveu para Jesus, né? Mas mesmo assim ele morreu. O mesmo aconteceu com Pedro, com todos os apóstolos, com todos os cristãos ao longo dos séculos e vai acontecer conosco um dia, se Jesus não voltar hoje. Se nós temos a vida eterna, por que nós morremos? Né? Por que nós morremos no presente e Jesus já trouxe para nós a vida eterna? Ainda que nós creiamos em Jesus, nós vamos provar a morte física. Né? Porque a extinção da morte física vai acontecer apenas por ocasião da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. No presente que nós temos é a certeza de que esse inimigo, literalmente mortal, né, não vai ter a última palavra sobre nós. Nós vamos sim passar pela morte. Todos nós passaremos por essa experiência tenebrosa. Mas a morte não tem a última palavra sobre nós. Né? Nós precisamos qualificar, porém, um pouco melhor o que é a morte na Bíblia. Tá? Já vamos fazer isso, mas antes de nos voltarmos para esse assunto importante, eu quero apenas ler com vocês mais um texto bíblico que deixa muito claro que o último inimigo que vai ser vencido é a morte. Veja o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15, versículos 25 e 26. 1 Coríntios 15, versículos 25 e 26. Alguém pode ler, por favor? Porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Muito obrigado, Fernando. Então, segundo o apóstolo Paulo, a morte vai ser o último inimigo a ser vencido. Por enquanto, nós precisaremos enfrentá-lo. Né? A morte vai um dia se apoderar de nós. Ela vai ceifar a nossa vida. Né? Só que, ao ceifar a nossa vida, ela não nos vencerá. A morte, ao nos matar, não nos vence. Essa é a certeza que nós temos. E como isso pode acontecer? Como isso pode ser possível? O que eu quero dizer com essa afirmação? Em que sentido nós podemos dizer que nós venceremos a morte? Né? Quando eu digo que nós venceremos a morte no futuro, né, eu não quero dizer que a nossa vitória sobre a morte vai acontecer apenas no futuro, quando nós ressuscitarmos entre os mortos. Tá? Mais uma vez, ao dizer que a morte, ao dizer que nós vamos vencer a morte, eu não quero dizer que a nossa vitória sobre a morte é uma vitória apenas futura. Porque lembrem-se, Jesus, com a sua primeira vinda, já antecipa bênçãos típicas da vida celestial para nós. Prolepticamente, antecipadamente, nós temos o privilégio de desfrutar dessas bênçãos típicas da vida futura, já no presente. Então, já no presente, em um sentido, nós somos vencedores. Em um sentido muito real no presente, nós podemos dizer com segurança que nós já vencemos a morte. Em qual sentido? Né? A palavra morte na Bíblia tem muitas acepções possíveis. Né? A morte pode ser simplesmente a morte física, ou seja, a cessação dos sinais vitais, que é seguida por uma entrada do corpo no estado de putrefação. Né? A morte, então, pode ser, primeiro, a morte física.
Mas quando a Bíblia fala de morte, ela também pode se referir à morte espiritual. Esse é o ponto de Paulo em Efésios 2, quando ele diz que nós estamos mortos em ofensas e pecados, né? Bom, se você pegar um ímpio qualquer no mundo, né, você vai olhar para ele e vai ver que ele está bem vivo. Ele está se movimentando, está falando, está vivendo, está trabalhando, né? Em um sentido, ele está vivo. Tá? No sentido físico, ele está vivo. Mas no sentido espiritual, ele está completamente morto. Completamente morto. Em qual sentido? Ele está morto no sentido de que ele não tem a capacidade de fazer aquilo que é agradável a Deus. Ele simplesmente não consegue fazer isso. A, a, o- a situação de um ímpio sem Jesus é exatamente a de um morto. Olhe para um morto no caixão. Esse morto no caixão tem condições de fazer algo agradável a Deus? Não. Essa é a condição de qualquer pessoa fora de Jesus. Por mais que fisicamente ela esteja viva, espiritualmente ela está morta, moralmente ela está morta, ela não tem condições de agradar a Deus. Tá? Então, em segundo lugar, a morte na Bíblia pode dizer respeito à morte espiritual. E antes de falar sobre um terceiro sentido da palavra morte, deixa eu só ver o que a Mi falou no chat aqui. A palavra morte na Bíblia, na escrita original, é igual em todos os trechos. Sim, Mi, sim. Em hebraico, nós temos a palavra mavet, né? Mavet significa morte, e em grego nós temos a palavra necros, se eu não me engano, tá? Mas, enfim, são as duas palavras para morte. Só que essa palavra tem diversos sentidos possíveis. O primeiro sentido é morte física, segundo sentido, morte espiritual, e vamos agora falar sobre o terceiro sentido da palavra morte, e é esse sentido que eu quero enfatizar para vocês. Tá? A morte na Bíblia é o resultado da queda, em todos os sentidos. Em todos os sentidos da palavra morte, ela é o resultado da queda. Mas, num sentido mais fundamental, a morte na Bíblia é a alienação máxima do homem em relação a Deus. Morte na Bíblia é o homem se afastar completamente de Deus, virar as costas para Deus e não ter nenhum tipo de interesse real e genuíno por ele. Tá? Esse sentido da palavra morte é especialmente importante para nós na aula de hoje. Né? A morte, a, a morte é aquele estado de trevas que se apodera do indivíduo quando ele morre. Quando o indivíduo morre sem Jesus, ou seja, quando ele passa pela morte física, essa não é a única morte que ele prova. Após a sua morte física, o indivíduo sem Jesus é dominado completamente por um estado de trevas espirituais. Ele é completamente alienado de Deus. A morte tem como consequência essa alienação máxima do homem em relação a Deus. A morte nos leva para longe de Deus. A morte nos deixa completamente sem esperança, completamente sem contato com o nosso Criador. E isso para nós é a maior de todas as maldições. Na minha pregação no último domingo, né, eu citei um texto muito importante da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nesse trecho, o apóstolo Paulo diz o que vai acontecer quando Jesus vier pela segunda vez. Então, abram rapidinho as suas Bíblias lá. Eu quero só chamar a atenção de vocês para uma expressão que o apóstolo Paulo usa nesse capítulo. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 1. A partir do versículo 5, Paulo diz assim: prova clara do justo juízo de Deus
para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Se de fato é justo diante de Deus, que deem paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Né? Então, o apóstolo Paulo afirma aqui que quando Jesus Cristo se manifestar, os ímpios vão sofrer uma eterna perdição diante da face do Senhor e da glória do seu poder. Né? A condenação final dos ímpios, como nós ainda vamos ver bastante nesse curso, não é um evento que acontece em detrimento de Deus, ou longe de Deus, como se Deus estivesse alheio a tudo que acontece. Né? Algumas pessoas têm a impressão de que o Senhor do Inferno é o diabo que vai passar a eternidade espezinhando as pessoas, torturando as pessoas, mas não, o diabo não é o Senhor do Inferno, nunca foi e nunca vai ser. O diabo vai ser alvo da ira de Deus no inferno, como qualquer ímpio, como qualquer malfeitor. Tá? Então, a condenação final dos ímpios vai acontecer diante da face de Deus. Diante da face de Deus. Mas, segundo o apóstolo Paulo ainda, né, esse estado final dos pecadores é definido como a pessoa ser levada para fora da presença de Deus. A pessoa é levada para fora da presença de Deus. Então, em um sentido, Deus está diante dela. Em um sentido, Deus é o Senhor do inferno. Deus é o juiz que condena a pessoa. Tá? Só que a pessoa não tem acesso a Deus. Ela não pode explicar por clemência, por misericórdia. Deus simplesmente não a ouve. Deus não mais é acessível para as pessoas condenadas. Porque depois que a pessoa morre sem Jesus, né, ela é tomada por esse estado de densas trevas. E essas trevas fazem separação entre ela e Deus. Ela não pode mais ver a graça de Deus. Ela não pode mais ver aquela luz brilhante que hoje emana do rosto de Deus. Ela não pode mais ver. Não há mais graça, não há mais misericórdia, não há mais brandura, não há mais amor. A pessoa, por toda a eternidade, vai sofrer essa condenação. Por quê? Porque depois que ela morre fisicamente, a morte definida como essas trevas espirituais se apossam dela. A morte aliena a pessoa completamente de Deus. Tá? Esse é o resultado mais nefasto da queda, com certeza. Acho que a Mitty tinha perguntado alguma coisa aqui. Deixa eu só ler a pergunta dela aqui no chat. Então, quando a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, é também porque o homem não busca a Deus, é porque o homem não buscar a Deus é um castigo? Quando Adão foi criado, havia da parte dele um interesse por Deus? Sim. Quando Deus criou o homem perfeito. Né? E o homem foi criado para se relacionar com Deus. E Adão, de fato, se relacionava com Deus no Jardim do Éden. O texto de Gênesis diz que Deus passeava pelo Jardim do Éden. Ele tinha comunhão com o homem, ele conversava com o homem. O homem é um sacerdote de Deus. E o sacerdote se relaciona com a divindade. Mas com o pecado, o ser humano deixou de ter interesse por Deus. O ser humano quis seguir o seu próprio caminho. Ele achou que Deus não era sábio bastante. Ele achou que seguir a sua própria sabedoria, a sua própria intuição seria melhor. E como consequência, o caminho que o homem optou por seguir é um caminho de morte. Tá? Mas Adão, originalmente, era um amigo de Deus. Tá? Nós nos tornamos inimigos de Deus depois da queda. Tá? Certo, gente. Então, a morte, nessa terceira definição, é aquilo que nos aliena completamente de Deus. A morte é o que nos aliena completamente de Deus. Né? E se nós definirmos a morte dessa maneira, eu acho que começa a ficar um pouquinho mais claro para nós
que no presente nós já podemos ter vitória sobre ela. Porque se a nossa vitória sobre a morte acontecesse apenas na ressurreição, lá na frente, né, nós também poderíamos dizer que os ímpios vão vencer a morte. Porque os ímpios, segundo Jesus Cristo, também vão ressuscitar. Jesus ensinou em João 5,9 que os ímpios também vão ressuscitar. A sua ressurreição, com certeza, não vai ser uma ressurreição gloriosa, não vai ser uma ressurreição para o seu bem, né? Mas sim, eles vão ressuscitar. Se a nossa vitória sobre a morte acontecesse apenas quando nós ressuscitássemos, então nós poderíamos dizer que os ímpios também vão vencer a morte, porque eles também vão ressuscitar. Mas quando nós entendemos que na Bíblia, de forma mais fundamental, a morte é essa alienação máxima do homem em relação a Deus, sobretudo depois que ele morre fisicamente, né? Então nós começamos a entender que no presente nós já temos vitória sobre a morte. No presente nós já temos vitória sobre a morte. Pense em qualquer crente genuíno que você já conheceu na sua vida e que já se foi, né? Esse crente provou a morte física, mas ele não provou a morte nesse sentido mais fundamental. A morte matou seu corpo físico, mas a morte não teve o poder de aliená-lo de Deus, nem ao longo da sua vida física e nem depois da sua morte física. Porque durante sua vida física, né, esse crente regenerado em Jesus Cristo manteve comunhão com ele. Ele teve sim, com certeza, os seus altos e baixos, ele caiu por vezes, ele se afastou de Deus por vezes, né? Mas Deus o manteve firme até o fim. A morte não teve o poder de aliená-lo de Deus. Eu creio que as palavras, talvez mais reconfortantes da Escritura, talvez as palavras mais reconfortantes já proferidas em toda a história da humanidade, se acham lá em Romanos 8. Eu peço que vocês leiam, por favor, os versículos 38 e 39 de Romanos 8. Romanos 8, versículos 38 e 39. Pois tenho certeza de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente e no futuro, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Muito obrigado, Dag. Então vejam, segundo o apóstolo Paulo, nem a morte nem a vida podem nos separar do amor de Deus. Aqueles que estão em Jesus Cristo pela fé, né, estão definitivamente seguros. A morte não tem poder sobre eles. E aqui eu estou usando a palavra morte com esse terceiro sentido que eu apresentei para vocês. A morte não tem o poder de aliená-los de Deus. Ao longo da sua vida, né, essa morte que opera no ser humano natural e que o aliena de Deus e que o impele cada vez para mais longe de Deus, a morte não tem esse poder sobre os crentes em Jesus Cristo, que foram regenerados de forma genuína. A morte, com certeza, continua a tentar a nos levar para longe de Deus, ao longo da nossa vida terrena. A morte tenta fazer isso. Ela dá o seu melhor para fazer isso. Mas nada nessa vida pode nos afastar do amor de Deus. Pode nos privar, pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. E segundo Paulo, nem mesmo a morte física em si tem o poder de nos separar de Deus, né? Eu quero que vocês pensem na morte, nesse momento, como se fosse realmente uma entidade, né? Como se fosse um ente que constantemente, enquanto nós estamos vivos aqui nesse mundo, tenta nos levar à morte. A morte tenta nos levar à morte. A morte nos tenta ao pecado, para que dessa forma nós nos conduzamos à morte. A morte tenta nos levar a desobedecer a lei de Deus, porque a desobediência tem como resultado a morte. A morte quer colocar as mãos sobre nós. A morte quer nos alienar definitivamente de Deus.
E essa alienação completa e definitiva acontece depois que o indivíduo morre sem Jesus. Ao longo de toda a vida de um indivíduo, a morte está lá no seu ouvido, fazendo insinuações. A morte está lá no seu ouvido, dizendo: olha, siga o caminho que você preferir. Esse caminho vai ser bom. Você vai ver. Então o indivíduo segue esse caminho que ele quer seguir. E o resultado é a morte. A morte nos engana para que no final das contas ela coloque as suas garras sobre nós e nos aliene completamente de Deus. Ela já tenta nos alienar ao longo da nossa vida terrena. Só que essa alienação na nossa vida terrena, né, ah, sempre está ameaçada, porque o indivíduo pode vir a crer em Jesus Cristo. E quando ele crê em Jesus, essa alienação perde a sua força. Essa alienação em relação a Deus deixa de ter atratividade, porque o indivíduo passa a se aproximar cada vez mais de Deus. Ele passa a ir para cada vez mais perto de Deus. Agora, um indivíduo sem Jesus está caminhando cada vez para mais longe de Deus. Ele está se alienando cada vez mais de Deus, até que chega o dia em que ele morre fisicamente. E quando ele morre fisicamente, a morte finalmente consegue o que ela tanto quer. Consegue que esse indivíduo, agora completamente sem esperança, se veja completamente alienado de Deus. Mas esse não é o nosso caso. Esse não é o caso daqueles que estão em Jesus Cristo. Porque, como eu disse, nós que estamos em Jesus, nós que temos o Espírito Santo de Deus atuando em nós, né, no presente, já vencemos a morte. A morte está tentando nos alienar de Deus. No presente, nesse momento exatamente, né? Só que nós, por estarmos sendo comandados e controlados por um Deus soberano, estamos nos aproximando dele em vez de nos alienar dele. E quando nós fecharmos o nosso olho aqui nesse mundo, a morte não vai ter poder sobre nós. Ela não vai conseguir o que ela tanto quer. Não vai conseguir nos deixar sem esperança, sem Deus. Quando um crente em Jesus Cristo morre, o que acontece? Ele abre os seus olhos no paraíso. O estado intermediário para o crente, aquele estado que transcorre entre a sua morte física e a sua ressurreição, não é para o crente um estado de trevas espirituais. Não é um estado de alienação de Deus. Pelo contrário, né? Um crente, ao longo da vida, cada vez mais vai se aproximando de Deus, vai se aproximando de Deus, vai se aproximando de Deus. E quando ele morre, ele chega tão próximo de Deus quanto possível. Ele está literalmente na presença do Deus de que ele vinha se aproximando. Ele vai caminhando, e vai caminhando, e vai caminhando ao longo da sua vida para mais perto de Deus, até que finalmente, com a morte, ele chega à presença do Deus que ele tanto amou ao longo da vida. O estado dos ímpios é o oposto desse. Ao longo da vida, o ímpio vai caminhando cada vez para mais longe e para mais longe de Deus. Até que com a morte, né, ele vai para o lugar mais longe possível de Deus. Para um lugar em que ele simplesmente não consegue enxergar nenhum resquício de graça, nenhum resquício de misericórdia, nenhum resquício de amor. Nós podemos dizer que a vida do crente em Jesus Cristo, né, é marcada por uma subida ascendente. Uma subida que vai indo para cima cada vez mais, né? E quando nós morremos, então nós chegamos no ponto máximo da subida. Agora, o caso do ímpio é o oposto desse, né? A sua vida é marcada por uma descida cada vez mais íngreme. Uma descida que vai levando-o cada vez para mais longe de Deus. E quando ele morre, então, ele vai para o estado mais baixo de todos. Aquele estado em que não há mais nenhum resquício de graça, misericórdia e amor da parte de Deus. Então nós podemos dizer que nós crentes, no presente, já vencemos a morte. Porque a morte não está nos alienando de Deus. Pelo contrário, nós estamos nos achegando para cada vez mais perto de Deus. Estamos cada vez mais próximos dele. E quando chegar o dia da nossa morte, então nós estaremos diante do nosso Deus, face a face com ele. A morte não tem poder sobre o Filho de Deus. Então, o estado intermediário para o crente não deve ser um estado a ser temido, de forma alguma.
Porque a morte não nos afasta de Deus, não nos aliena de Deus. Pelo contrário, pela morte, nós vamos diretamente para a presença do nosso Senhor e Salvador. O estado intermediário, então, é um estado de consciência para o crente. O estado intermediário não é o estado em que acontece o famoso sono da alma, né? Os adventistas, por exemplo, propõem essa doutrina, que nós podemos chamar de heresia, do sono da alma. Para os adventistas, depois que um crente morre, ele entra a sua alma entra no estado de sonolência, de inconsciência. A alma continua existindo, mas ela não está consciente, é como se ela estivesse dormindo. E ela vai continuar dormindo enquanto aguarda a ressurreição final. Então, o estado intermediário no Adventismo, né, é um estado em que a alma está completamente inconsciente. Ela não está na presença de Deus. Ela está inconsciente. Tá? Agora, segundo a Escritura Sagrada, o estado intermediário para o crente é um estado em que ele está vivo e consciente diante do seu Deus e Salvador. Quando o crente fecha os olhos nessa vida, ele abre imediatamente os olhos diante do seu Criador, diante do seu Deus. Essa é a nossa esperança e essa é a nossa expectativa. Eu quero tentar demonstrar biblicamente esse ponto para vocês, né? Não basta afirmar, eu tenho que mostrar na Escritura que o que eu estou falando está de fato em conformidade com o ensino dos apóstolos, né? Então, abram suas Bíblias, por favor. Primeiro em Mateus 22, versículo 32. Peço que um de vocês leia essa passagem, por gentileza. Mateus 22, 32. Alguém pode ler para nós, por gentileza? Mateus 22, 32. Eu leio, só terminando de abrir aqui. Acho na aula pelo celular e a Bíblia está no celular. Ah, certo. 5 segundos já. Mateus 22, 32. Isso, 22, 32. Pois na ressurreição não se casarão nem Mateus, se darão. Mateus 22, 32. Tá. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é o Deus dos mortos, mas de vivos. Beleza, muito obrigado. Então, essas são palavras de Jesus, né? Jesus aqui está citando o texto de Êxodo 3, versículo 6, né? Em que é dito, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Para Jesus, essas palavras são significativas, porque quando Deus proferiu essas palavras a Moisés, né, Abraão, Isaac e Jacó já estavam mortos, fisicamente. Mas Deus disse, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Para Jesus, essas palavras só podem significar uma coisa. Abraão, Isaac e Jacó não estão de fato mortos, eles estão vivos. Deus continua sendo o Deus deles, mesmo depois que eles morrem. Por quê? Quando o indivíduo morre em Jesus, na fé, né, esse indivíduo vai imediatamente para a presença de Deus. Deus continua sendo o Deus desses indivíduos, mesmo depois da sua morte. Tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu quero destacar para vocês. Para Jesus, depois de morto, o indivíduo continua existindo. Ele existe na presença de Deus. E Deus, de forma correta, portanto, né, pode ser chamado de o seu Deus. E agora vamos para um texto mais claro ainda. Lucas 16, do 19 ao 31. Esse é um pouco mais longo, então eu vou ler para vocês aqui, tá? Lucas 16, do 19 ao 31. A famosa parábola do rico e do Lázaro. Ora, havia um homem rico
e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. Vamos fazer aqui uma pausa, então. Quando Lázaro morreu, ele foi imediatamente levado para o seio de Abraão. O que seria o seio de Abraão? Para entender essa expressão, vocês devem ter em mente como se dava uma refeição nesse período, no Antigo Israel. As pessoas não sentavam em cadeiras ao redor de mesas, né? As pessoas sentavam no chão, geralmente reclinadas sobre um dos braços, né? Dessa forma, então, as pessoas podiam ficar reclinadas uma perto das outras. E com esse arranjo, né, a cabeça de uma pessoa ficava próxima do peito da pessoa que estava ao seu lado. Era uma honra você se reclinar, por exemplo, ao lado do anfitrião. Nesse caso, o anfitrião é Abraão, o pai da nação israelita, né? Então, o que significa ir para o seio de Abraão? Significa ir para um lugar em que Abraão está dando um banquete, né? E nesse banquete, você vai se reclinar ao lado dele. Você vai estar com a sua cabeça perto do peito dele. Tá? Você vai estar num lugar de honra. Abraão, o pai da família israelita, está dando banquete. E nesse banquete você tem um lugar de honra ao lado dele. Você está ao lado do pai de Israel, né? O seio de Abraão aqui, então, é uma referência àquele lugar para onde vão os israelitas piedosos depois que morrem. Aqueles que têm a mesma fé do patriarca Abraão, né? Então, esse mendigo, Lázaro, que tinha a mesma fé do patriarca Abraão, depois de morto, foi se encontrar com o chefe da nação israelita, o chefe da nação a qual ele pertencia, né? Esse é um genuíno e verdadeiro israelita. Versículo 23. E no Hades, peguei os olhos, né, o rico, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando, disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água à ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Diz, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E, além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Beleza, gente. Nós ainda vamos falar mais sobre essa parábola hoje, mas o que eu quero destacar para vocês é que, para Jesus, depois que uma pessoa piedosa morre, depois que um crente genuíno morre, ele imediatamente vai para o chamado seio de Abraão. Ele vai para o lugar onde se encontram todos os santos israelitas, todos os israelitas piedosos do passado, todos os membros do povo de Deus de todas as épocas. Todos eles se encontram no mesmo lugar, no estado de consciência. Depois que o crente morre, ele não entra no estado de inconsciência. A sua alma, conscientemente, vai para a presença de Deus, num lugar de delícias, num lugar de prazer, num lugar isento de qualquer tipo de sofrimento. Esse é o destino da alma dos crentes depois da morte. Mas vejam, esse não é o destino final. Porque nós, seres humanos, não somos apenas alma. Nós somos uma alma ligada a um corpo. Com a morte física,
a nossa alma é separada do nosso corpo. Então, a nossa alma incorpórea vai para a presença de Deus no estado de consciência. Mas esse não é o estado final. O estado final vai acontecer quando essa alma, na ressurreição, for mais uma vez unida a um corpo físico. Então nós, corpo e alma, vamos entrar no chamado estado eterno. Vamos desfrutar para sempre da Jerusalém celestial. Mas o tema de hoje é o estado intermediário, esse estado em que a alma, sem corpo, vai para a presença de Deus, a alma do crente, né? E ainda, meus amigos, dê uma olhada em 2 Coríntios 5, do 6 ao 8. Vou pedir que um de vocês leia essa passagem. 2 Coríntios 5, do 6 ao 8. Portanto, estamos sempre confiantes, sabendo que enquanto presentes no corpo, estamos ausentes do Senhor, porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Assim estamos confiantes e preferimos estar ausentes do corpo e presentes com o Senhor. Beleza, muito obrigado. Então o apóstolo Paulo aqui deixa claro que quando um crente deixa esse corpo, ou seja, quando ele morre, ele vai habitar com o Senhor. O crente vai habitar com o Senhor depois da morte. Nós não precisamos aguardar a ressurreição final para que nós estejamos na presença do nosso Deus. Porque com a nossa morte física, nós imediatamente vamos habitar com o nosso Senhor que nós amamos em vida. A morte não nos separa do amor de Deus que está em Jesus Cristo. A morte não nos priva da presença do Senhor. Porque se esse fosse o caso, a morte seria vitoriosa sobre nós. A morte tem poder apenas sobre aqueles que estão fora de Jesus. Esses sim, acabam sendo separados de Deus depois da morte. Mas nós não. Nós, com a morte física, vamos imediatamente habitar com o Senhor, para usar aqui o linguajar do apóstolo Paulo. Só mais 2 textos sobre o assunto, né? Filipenses 1, versículos 22 e 23. Vou pedir que um de vocês leia essa passagem. Filipenses 1, 22 e 23. Mas se o viver no corpo resulta para mim em fruto do meu trabalho, não sei então o que escolher. Sinto-me, porém, pressionado de ambos os lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, pois isso é muito melhor. Beleza, muito obrigado. Então, Paulo aqui expressa o desejo de partir ou morrer e estar com Cristo. Para Paulo, quando ele partisse, quando ele morresse, ele imediatamente estaria com Cristo, o que para ele é muito melhor. Né? Estar com Cristo é o desejo, é o anseio de todo crente genuíno. Nós queremos estar com o nosso Redentor, com o nosso Salvador, queremos abraçá-lo, queremos conversar com ele, queremos estar na sua presença, sem sermos prejudicados pelo pecado. Nós queremos nos relacionar com ele de forma perfeita, sem que o pecado, né, acabe prejudicando o nosso relacionamento com ele. Esse é o desejo de todo crente de Jesus, e esse era o desejo do apóstolo Paulo. Para ele, quando ele morresse, ele estaria com Cristo. Ele não esperaria, não precisaria esperar a ressurreição final, depois de muito tempo, para estar com Jesus. Ao morrer, ele imediatamente estaria com Jesus. Por quê? Porque a morte não tem poder sobre nós. A morte não nos priva da presença de Deus quando nós fechamos os olhos nesse mundo. Deixa eu ver, a Michelle mandou... A Michelle mandou uma pergunta aqui, né? Então, quando a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, essa aqui já foi, né? Já foi, né? Tá. Não, foi você que levantou a mão. Perdão. Eu queria saber como é que fica a alma do ímpio. Ele, ela também vai para um estado de consciência ou ela não vai para um estado de consciência? Boa pergunta. Nós já íamos falar sobre isso, mas vou antecipar aqui então. Conforme essa parábola do rico do Lázaro, né? Quando o ímpio morre, ele imediatamente entra num estado de consciência, num lugar de condenação, num lugar de profunda dor, profundo sofrimento.
Se por um lado o crente, com a morte, é imediatamente levado à presença de Deus, o ímpio com a sua morte é levado espiritualmente, né, a um estado de profunda lástima, de profundo sofrimento, né? E isso é triste, mas é realidade. É triste, mas é verdade, né? Quando o ímpio morre, ele imediatamente está nesse estado de trevas espirituais, completamente privado da presença de Deus, sem um pingo de graça e de misericórdia, né? A parábola diz que o rico desejava uma gota de água na sua língua, né? Isso indica o sofrimento extenuante no qual ele se achava. Indica o sofrimento lacerante que havia se apossado dele depois da sua morte. Ele queria uma única gota de água. Ele queria uma pitada de graça, de misericórdia, mas não tem, né? O ímpio, conscientemente, depois da sua morte, entra num estado deplorável, um estado miserável, um estado em que ele está completamente privado da presença graciosa de Deus. Ele se vê cercado por todas as partes, por trevas, por morte, por ira, né? Não há nenhum resquício de misericórdia nesse lugar de condenação. Tá? Mas esse não é o seu estado final ainda. Esse é o estado intermediário do ímpio. O ímpio está nesse lugar de tormentos, né? Espiritualmente. A sua alma está lá, mas o seu corpo não. O seu corpo está numa sepultura, em putrefação. Mas vai chegar um dia em que a sua alma, mais uma vez, vai se unir a um corpo físico. Vai ocorrer de novo essa união entre alma e corpo. E com o corpo, esse ímpio vai ser lançado no seu lugar definitivo de condenação. Tá? Se por um lado, os justos, aqueles que estão em Jesus Cristo, os justificados por Jesus, né, vão entrar na vida eterna com seu corpo físico, depois da ressurreição, os ímpios também, por outro lado, vão entrar com seu corpo físico na condenação eterna. Tá? Certo. Temos um último texto sobre o assunto, Apocalipse 6, do 9 ao 11. Apocalipse 6, do 9 ao 11. Apocalipse 6, o quê? 6, do 9 ao 11. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamaram em alta voz, dizendo: Ó soberano, santo e verdadeiro, até quando aguardarás para julgar os que habitam sobre a terra e vingar o nosso sangue? Cada um deles recebeu túnicas brancas e lhes foi falado que repousassem ainda por um pouco mais de tempo, até que completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haveriam de ser mortos, assim como eles também haviam sido. Beleza, muito obrigado. Então aqui João tem uma visão. João em espírito, né, é levado a ver a realidade celestial. É como se as cortinas que separam os céus da terra fossem levantadas para que João pudesse observar um pouquinho do céu. E quando João observa o céu, ele vê lá as almas dos santos. João vê as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Ele vê as almas dos mártires, aquelas pessoas que foram massacradas por conta da sua fé em Jesus Cristo. E essas pessoas agora estão no céu, estão na presença de Deus, estão lá clamando a Deus por justiça. E elas recebem vestes brancas, né? A elas é concedido repouso. Isso é maravilhoso, né? Porque ao longo da história, diversos impérios, diversos homens malignos têm se levantado contra a igreja de Jesus Cristo. E esses homens, às vezes, parecem que são muito poderosos. Parece que eles têm controle
sobre a vida dos indivíduos. Eles decidem quem vive e quem morre. Parece que eles são os senhores da morte. Parece que a morte é personificada por meio desses homens. Né? Eles decidem quem vive e quem morre. Só que esses crentes, aparentemente tão fracos, que são massacrados por esses governantes, por esses impérios, por esses homens malignos, esses crentes, na verdade, são os vitoriosos. Essa é a mensagem central de Apocalipse. Aqueles que parecem perdedores são, na verdade, os grandes vencedores. Porque esses que se mantêm fiel a Jesus Cristo, mesmo em face da morte, mesmo em face da tortura, mesmo em face da perseguição, esses são aqueles sobre quem a segunda morte não tem poder. Apocalipse 20 faz uma distinção importante entre a primeira morte, a segunda morte, primeira ressurreição, segunda ressurreição. Então abram rapidinho as suas Bíblias lá em Apocalipse 20. Apocalipse 20. Esse é o famoso texto bíblico que fala sobre o milênio, né? Só que hoje nós não vamos falar sobre o milênio. Eu quero falar sobre primeira morte, segunda morte, primeira ressurreição, segunda ressurreição. Apocalipse 20, a partir do versículo 1. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. E ainda mais para frente, a partir do versículo 11, nós lemos: E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então, esse trechinho de Apocalipse 20 fala sobre a primeira ressurreição, segunda ressurreição, primeira morte, segunda morte. O que seria a primeira ressurreição? A primeira ressurreição consiste na vida que um crente tem mesmo depois da sua morte física. A morte física é a primeira morte. Todo mundo passa por essa experiência. Todo mundo passa pela primeira morte, inclusive os crentes. Só que quando um crente passa pela primeira morte, ele tem a sua primeira ressurreição. Ou seja, quando o crente morre em Jesus Cristo, quando ele fecha os olhos nesse mundo, ele imediatamente está vivo na presença de Deus, no estado espiritual. Ele está vivo para reinar junto com Cristo. Né? Essa é a primeira ressurreição. Tá? O que seria a segunda morte? A segunda morte aqui é a condenação eterna, da qual nós vamos falar mais para frente aqui no nosso curso. Tá? Essa é a segunda morte. Então, a primeira ressurreição é a ressurreição espiritual. A segunda ressurreição é a ressurreição física para a vida eterna. É a ressurreição física para que nós estejamos para sempre naquele estado definitivo na presença do nosso Deus. Tá? Mas o que nós estamos vendo hoje com mais precisão é o que Apocalipse chama de a primeira ressurreição. O que a teologia chama de estado intermediário.
Quando nós morremos, nós estamos imediatamente vivos e conscientes na presença do nosso Salvador. Quando nós morremos, nós vamos habitar com Deus, ou vamos estar com Cristo, para usar a linguagem do apóstolo Paulo. Quando nós morremos, o que acontece conosco é o mesmo que aconteceu com aquele ladrão que foi crucificado ao lado de Jesus Cristo, que se arrependeu. Jesus disse para ele: ainda hoje, você estará comigo no paraíso. Quando um crente morre, ele vai imediatamente para o paraíso, ele vai se encontrar lá, com certeza, com esse ladrão que se arrependeu no último momento, vai se encontrar com os apóstolos, vai se encontrar com os profetas do Antigo Testamento, vai se encontrar com Abel, e vai, sobretudo, se encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Nós vamos para o paraíso depois da morte. Esse é o nosso caso. Esse é o caso de todo aquele que tem fé em Jesus Cristo. Então, não se deixe enganar por ventos de doutrina. Não se deixe enganar pelo erro adventista. Quando nós morremos, nós não entramos no estado de sonolência espiritual. Quando um crente morre, ele imediatamente vai para a presença do seu Senhor. Esse é o nosso estado intermediário. Mas lembre-se, esse estado intermediário é um estado incorpóreo. Eu não posso, evidentemente, descrever para vocês com precisão, né, como vai ser o estado intermediário. Eu definitivamente não sei como é a vida incorpórea, porque eu nunca experimentei esse tipo de vida. E a Escritura não descreve como vai ser isso, né? Eu não sei como que é uma alma viver sem um corpo. Mas o que eu sei, com certeza, é que, conforme a Escritura, uma alma pode viver na presença de Deus sem um corpo, no estado de consciência, tendo prazer indizível, inefável, né, nesse paraíso, na presença de Cristo. Esse vai ser o nosso caso. Então, não me perguntem, por favor, como vai ser isso? Como que é a vida de uma alma sem corpo? Porque eu não sei. O que eu sei é o que a Escritura nos ensina. O que eu sei é que, quando cada um de nós morrer nesse mundo, nós vamos estar conscientes na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, desfrutando das delícias da sua presença, das delícias celestiais, das delícias paradisíacas. Nós vamos estar num estado completamente isento de pecado. Completamente isento de pecado. O pecado não vai mais atrapalhar o nosso relacionamento com o nosso Senhor Jesus. Esse é o estado intermediário. É isso que acontece depois da morte e antes da ressurreição do crente. Mas como eu disse para o Sullivan e para todos vocês agora há pouco, né, o estado do ímpio, depois da morte, também é o estado de consciência, como nós vimos na parábola do rico e do Lázaro. Só que o seu estado é um estado de miséria, miséria completa. O seu estado é um estado de completa alienação de Deus. E ele vai estar nesse estado intermediário até a ressurreição. Um dia a ressurreição vai acontecer, a sua alma vai se unir novamente a um corpo físico, e essa alma com corpo, essa alma corpórea, né, vai ser lançada no seu estado eterno de condenação, o seu estado definitivo de condenação. Tá? Então, meus amigos, é isso que acontece, segundo a Escritura Sagrada. E essa é a nossa esperança. Eu quero dizer para vocês que o estudo da escatologia não deve ser meramente especulativo. Eu não estou dizendo essas coisas simplesmente para saciar a curiosidade de vocês. Eu estou dizendo isso porque isso é verdade. Esse é o ensino da Escritura Sagrada que não mente. É isso que vai acontecer com cada um de nós. Tá? Você anseia pelo seu encontro com o Senhor Jesus Cristo, mas que você anseia por qualquer encontro na sua vida, né? Talvez você anseie por se encontrar com a sua esposa, com seus filhos, com seus parentes, com seus amigos, né? Talvez você anseie por se encontrar com a sua igreja no final de semana, mas você anseia muito mais estar com o seu Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer, junto com o apóstolo Paulo, que morrer, estar com Cristo, é muito melhor.
Você pode dizer isso? Esse é realmente o desejo do seu coração? Jesus nos ensinou que quem era digno dele era quem o amasse mais do que a esposa, esposo, filhos, parentes, amigos. Esse é o seu caso. Você ama tanto Jesus, que você quer estar com ele, mais que você quer estar com qualquer pessoa na sua vida. Esse é o seu caso. A escatologia não visa a responder aos nossos questionamentos, às nossas curiosidades. A escatologia quer incitar no nosso coração um amor, uma paixão por Jesus, a ponto de nós querermos estar com ele, mais que nós queremos qualquer coisa nessa vida. Saber o que vai acontecer no futuro deve iluminar a nossa vida presente. Já que eu sei, né, que a vida celestial vale muito, muito a pena, no presente, eu posso sofrer qualquer tipo de privação. Se um governante ímpio se levantar e quiser tirar tudo de mim, porque eu sou fiel a Jesus, ele pode fazer isso tranquilamente. Ele pode tirar tudo que eu tenho. Pode tirar os meus bens, pode tirar o meu sustento, pode tirar minha saúde, pode tirar minha liberdade, pode tirar minha vida física. Mas nada que ele fizer no presente tem o poder de me separar de Deus. Porque a morte não tem mais domínio sobre mim. A morte não está mais me afastando de Deus. Eu estou cada vez mais perto dele. E eu almejo por estar tão próximo dele que eu possa abraçá-lo, que eu possa falar com ele face a face. Esse deve ser um anseio de todo crente em Jesus Cristo. Esse é o seu anseio? Responda sinceramente essa pergunta. Você quer estar com Cristo mais que você quer qualquer coisa na sua vida? Você almeja pelo encontro com ele mais do que você almeja por qualquer coisa na sua vida? Né? Então, o que é escatologia? O que o estudo da escatologia, né, nos leve a uma vida diferente no presente. Que uma vez de posse do conhecimento do que vai acontecer no futuro, nós vivamos como quem de fato espera todos esses eventos que nós estamos vendo aqui na Escritura Sagrada. Amém? Alguma pergunta ou comentário que vocês queiram fazer? Não? Não, eu tenho só mais uma confirmação, né? Eu estou lendo o livro que você postou lá. Desde que recentemente eu passei por essa parte do estado intermediário. E eu sempre me questionei ali os casos, por exemplo, do Lázaro, que morreu, ficou 4 dias e voltou. Eu gostei muito da posição dele, eu até queria confirmar contigo, ele falou qual que é a dificuldade de achar que Deus simplesmente bloqueou ele de compartilhar isso. Assim como Paulo, que viu o terceiro céu e foi impedido, né, de ver tudo aquela glória. Essa seria uma posição saudável, porque a gente não consegue explicar como que ele não tem nenhuma informação de que Lázaro viu, né, já que ele passou pelo menos 4 dias no paraíso e voltou. Uhum. Sim, bem interessante. E realmente a gente não tem como responder essa pergunta com certeza, com precisão, né? O que será que Lázaro viu no paraíso? Será que de fato Deus o permitiu ir ao paraíso nesses 4 dias que ele permaneceu morto, né? E talvez sim, né? Pelo ensino geral da Escritura, eu tenho a impressão de que sim, né? Porque não existe algo como o sono da alma, né? Uhum. Agora, se Deus deu a ele lembrança do que ele tinha visto nesses 4 dias, né? A gente não tem como saber. Não tem como saber. Uhum. A Bíblia não fala se ele teve ou não alguma lembrança desse período, né? E se ele teve, a história bíblica não narra para nós o que exatamente ele contou, né? Então a gente realmente não tem como responder essa pergunta. De fato, o apóstolo Paulo, né, como você bem citou, como ele revela na sua segunda carta aos Coríntios, foi elevado ao terceiro céu. Ele viu coisas que são indizíveis, né, coisas espetaculares, maravilhosas, coisas que a linguagem humana nem dá conta de ser capaz de descrever, né? Paulo teve essa experiência, mas essa foi uma experiência que Deus deu especificamente ao apóstolo Paulo, não é a experiência de todo cristão, né? Sim.
Porque Deus deu essa experiência a Paulo, também não é revelado para nós. Tem algumas pessoas que têm dito que foram levadas ao céu e que viram isso, viram aquilo, né? Tem aquele famoso livro, A Divina Revelação do Céu, A Divina Revelação do Inferno, tal, né? Mas, na verdade, aparentemente são ou pessoas sinceramente enganadas, ou pessoas deliberadamente enganando, né? O fato é que essas pessoas nunca foram para o céu, né? E o que é chocante é que essas pessoas falam que foram para o céu e viram Deus face a face e tal. Isso é um absurdo completo. Porque, segundo a Bíblia, ninguém jamais, em toda a história da humanidade, viu Deus, o Pai, face a face, né? Nós temos um total de 0 pessoas que viram Deus, o Pai, face a face. É por isso que Jesus diz em João 1 que ninguém jamais viu a Deus. É por isso que é dito em Êxodo 33 que ninguém pode ver Deus face a face, né? Ninguém jamais em toda a história viu Deus, o Pai, face a face. As pessoas que dizem que viram o Pai face a face ou estão enganadas ou estão enganando. Tá? Eu acho que alguém levantou a mão. Ah, não, Michele mandou pergunta aqui, né? Mas como refutar esse tipo de testemunho? Testemunho das pessoas que dizem que foram para o céu? Tá? Enfim, eu não tenho como me virar para as pessoas e dizer, olha, essa experiência que você teve foi uma experiência completamente falsa, tal. Mas, olhando para a Escritura, né, esse não é o tipo de revelação que Deus dá para as pessoas, né? O apóstolo Paulo, especificamente, teve uma visão celestial. Mas lembre-se, o apóstolo Paulo não era um crente como eu e você. Ele era um apóstolo. O que é um apóstolo? Apóstolo é uma pessoa especificamente designada por Jesus Cristo. Um apóstolo é uma pessoa que conviveu com Jesus, e esse foi o caso do apóstolo Paulo, né? Ele teve um encontro com Cristo ressurreto, que ele ensinou tudo que ele sabia sobre o evangelho, tá? Um apóstolo era uma pessoa que tinha autoridade sobre a igreja, era uma pessoa que recebia revelações especiais de Deus, para então repassá-las para a igreja. Um apóstolo é o fundamento da igreja cristã. Deus revelou para o apóstolo Paulo, né, um pouco da vida celestial. Mas Deus não permitiu que o apóstolo Paulo dissesse para nós o que ele viu. Esse foi um conhecimento que Deus deu para Paulo e ponto, né? Paulo não pôde repassar para nós o que ele viu no céu. E aparentemente só Paulo recebeu essa visão. Só Paulo recebeu essa revelação que ele não pôde repassar para nós, né? Agora, se nem mesmo o apóstolo Paulo, uma das colunas da igreja, teve autorização para repassar para nós o que ele viu no céu, né? Por que crentes comuns como nós, que não são apóstolos, né, teriam acesso ao céu e poderiam revelar para nós o que viram lá? Porque se esse fosse o caso, a escritura não estaria completa, né? Se esse fosse o caso, nós teríamos acesso a outras revelações à parte da escritura, né? E esse definitivamente não é o caso também. A escritura cristã está completa. Não há mais nenhuma revelação que nós precisamos receber. Tudo que nós precisávamos receber já foi dado aos apóstolos. E os apóstolos repassaram às demais gerações de cristãos por meio de seus escritos. Tá? Isso é muito importante para nós. Tá? Quem estabelece o fundamento doutrinário da igreja são os apóstolos e apenas os apóstolos. O que nós fazemos agora é simplesmente construir sobre o fundamento dos apóstolos. É só isso. Tá? Mas agora, nenhuma revelação doutrinária nova é dada depois dos apóstolos. O fundamento é lançado uma única vez. E ele já foi lançado de uma vez por todas pelos apóstolos. Tá? Então, eu acho que, pensando dessa forma, né, qualquer revelação nova que tem um caráter doutrinário deve ser imediatamente rechaçada. Tá? E acho que esse é o caso dessas revelações a respeito do céu e do inferno. Acho que a Michelle perguntou mais uma coisa. Você saberia qual o objetivo de Deus fazer essa revelação a Paulo? Eu não sei, Mi. Eu não sei porque o único texto em que Paulo fala sobre isso
Está lá na segunda carta dele aos Coríntios. E Paulo não revela quase nada sobre essa revelação que ele recebeu. Tá? Essa revelação podia levá-lo a se vangloriar. Ele mesmo reconhece isso. Essa revelação podia ser motivo para ele se ensoberbecer e falar, olha, sou uma pessoa extraordinária, eu tive acesso ao céu, né? E por conta disso, então, Deus deu a Paulo um espinho na carne, para que ele não se ensoberbecesse. Essa revelação que Paulo teve, ele não podia repassar para ninguém, e nem era capaz disso, porque era uma revelação acima da capacidade humana, né? E Deus, para que Paulo não se ensoberbecesse, deu um espinho na carne dele. Como se Deus falasse, olha, Paulo, você viu coisas que nem homem viu, mas fique bem humilde aí, tá? Não repasse isso para ninguém, isso foi o que eu dei para você, por um motivo que apenas eu sei, né? Mas não fique orgulhoso por conta disso. Tá? Então seria mais ou menos isso.